Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito seja com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho trazer uma palavra um tanto assustadora, porém necessária, para que você possa entender o seu pecado e também entender o pecado do seu cônjuge que está lá no adultério. Mas antes eu vou pedir para que você deixe o seu like no vídeo. Ele é muito importante, por isso que todas as manhãs eu estou pedindo like. Porque o like vai fazer com que o vídeo vá para um outro patamar. Ele seja muito mais visualizado. Então se inscreve também no canal, isso também ajuda o canal. E ativa o sino das notificações para você ser avisado todo dia, toda hora que eu colocar um vídeo novo. Amém? Vamos aí para Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 6, que vai dizer assim: aqueles que se deixam controlar por sua natureza inferior vivem tão somente para agradar a si mesmos, a si próprios, mas aqueles que seguem o Espírito Santo constatam que fazem as coisas que agradam a Deus. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas e nunca o fará. E por essa razão que nunca podem agradar a Deus aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa, inclinados a seguir seus antigos desejos malignos. Vocês, porém, não são assim. Vocês são controlados pela nova natureza, se tiverem o Espírito de Deus morando em vocês. E lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo morando em si mesmo, esse não é cristão de modo nenhum. Mesmo que Cristo viva dentro de vocês, seus corpos morrerão por causa do pecado. No entanto, o Espírito viverá, pois Cristo perdoou. E se o Espírito de Deus que levantou Jesus dentre os mortos vive em vocês, Ele fará com que seus próprios corpos mortais vivam de novo depois da morte, por meio desse mesmo Espírito Santo que mora em vocês. Portanto, queridos irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede, pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e morrerão. Mas, se a destruírem juntamente com suas más obras por meio do poder do Espírito Santo, vocês viverão. Todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Eu disse que a palavra seria forte hoje. Esse texto ele é implacável para com o pecado.
Muitos pensam que o marido e a mulher que estão fora de casa, que estão ali com amizades do mundo, que estão indo para festas, baladas, com mulheres, com homens, se divertindo. Muitos pensam que eles estão bem, que eles não estão sofrendo, que tudo vai bem para eles e tudo parece que vai mal para você, que está buscando, está esperando, não está vivendo uma vida de prostituição, mas só que não é bem assim. A Bíblia, ela diz que Jesus Cristo, ele já derrotou a natureza pecaminosa e ele já perdoou o nosso espírito. Porém, se uma outra vez nós voltamos a fazer tudo aquilo que a nossa carne deseja, a Bíblia diz que eu nesta condição, ou quem estiver nesta condição, não pode agradar a Deus. E certamente vai morrer. E essa condição, ela já está acontecendo para aquele que está no adultério. Quem já está no adultério já está morto nos seus próprios desejos e precisa se arrepender. Ainda há uma oportunidade. Enquanto estiver vivo, há arrependimento e a cura. Mas, estando vivo e permanecendo nessa condição de adúltero, só tem morte. A Bíblia diz que mesmo que Jesus Cristo viva dentro dessa pessoa, essa pessoa, ela está morta por causa desse pecado que ela está cometendo. Certo? Não se engane. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Se plantar na carne, colherá a morte, mas se plantar no espírito, colherá a vida eterna. Jesus Cristo, ele garantiu para nós um lugar ao lado do Pai, ainda aqui na terra. Se você está lutando contra o pecado, contra a sua natureza, aqui na terra você ainda já está na presença do Pai. E quando você morrer, o seu corpo será vivificado em Cristo Jesus. Mas se você aqui na terra vive no pecado, vive fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, você já está afastado do Pai. A Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que aqueles que se descontrolar por sua natureza inferior vivem tão somente para agradar a si mesmo. E ela diz que seguir o Espírito Santo conduz à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós, ela está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas. Foi por isso que Jesus veio, porque ninguém conseguia obedecer à lei de Moisés, por isso estavam mortos. E a gente nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir.
E é por essa razão que nunca pode agradar a Deus aqueles que ainda estão sob controle de sua própria natureza pecaminosa, inclinados a seguir seus antigos desejos malignos. Agora, nós não podemos ser assim. Nós temos de ser controlados pela nova natureza se realmente estamos no Espírito, se realmente temos o Espírito de Deus morando em nós. Então não parta para esse caminho que seu marido, a sua mulher escolheram para seguir. O caminho de morte, o caminho de pecado. Não. Deixa eles lá. Se eles querem ir, não vá você se vingar. Porque tem pessoas que é assim, né? Principalmente mulher, né? Mulher, quando ela é rejeitada, ela quer logo pagar na mesma moeda. Minhas irmãs que estão me ouvindo, não paguem o mal com o mal. Se teu marido lhe traiu, lhe rejeitou, você não tem que fazer o mesmo, arrumar um homem para que ele possa sentir na pele. Não, nada disso. Fique em Cristo Jesus que ele lhe dará vitória. Meus irmãos varões, da mesma forma, não é porque a sua mulher está lá no pecado que você agora vai abrir brecha, vai para o Instagram, vai conhecer pessoas para também ter aventuras. Não, de forma alguma. Fica no Senhor, na dispensação do Senhor. E se você já caiu em pecado, peça perdão, mas lute contra a sua natureza. Não permita que ela te domine para sempre, porque Jesus está para voltar. E se ele voltar, você estiver nessa condição pecaminosa que seu marido e sua mulher hoje se encontram, você vai para o inferno junto com eles. Eu sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. E me perdoe por uma palavra um pouco mais dura, mas é necessária para que você tenha consciência que o pecado nunca foi uma opção para um servo de Deus. Aproveite e deixe aí o seu like, também a sua inscrição, ative o sininho das notificações e, claro, ajuda a gente para o Projeto Nordeste. Faça a tua doação, uma quantia qualquer que você puder aí, contribui com a obra do Senhor. Não é possível que você todos os dias ouve o áudio do dia e ouve as minhas ministrações, sabe que são ministrações guiadas pelo Espírito e você ouve todos os dias eu pedindo a sua oferta para o Projeto Nordeste e o Espírito não lhe incomoda para você ofertar. Então oferte, o Pix está aparecendo na tua tela, está também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu conto com a sua contribuição e se em junho eu conseguir uma quantia significativa, estarei indo. E chegando lá você sabe que você contribuiu para isso. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, tem mais áudio do dia. Fiquem na paz.